Abençoados e amados, eu sou o irmão André Palhares, estou de volta aí para dar continuidade naquele vídeo que eu fiz de Malaquias 3:10. Você que viu o vídeo, agora é a continuidade. Naquele primeiro vídeo eu falei mostrei quem estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. Os seus pastores diz que são os evangélicos, os católicos, né? Porque os padres também pensa a mesma coisa. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus, né? Se você não der o dízimo, o devorador, que ele chama de diabo, que ele chama de diabo, vai devorar os seus bens. E eu vou dar continuidade nesse vídeo. Lá eu mostrei para vocês que quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes, tá? É uma narrativa para o povo de Israel, não é para cristão. Não existe nenhum mandamento obrigando a cristão a dar seus dízimos, tá? Isso é uma enganação dos seus pastores, é uma enrolação, é uma extorsão, porque é dada através do medo. Então é extorsão, tá bom? Quem roubava a Deus eram os sacerdotes. Se você não viu o vídeo anterior que eu falei sobre isso, procure aí, né? Que eles está aí no TikTok, no Kawaii, aí no Facebook, tá bom? Só não botei no YouTube, mas nessas outras plataformas você consegue encontrar esse vídeo aí. Aqui eu vou dar continuidade, vou mostrar para vocês quem é esse devorador, se esse devorador é mesmo o diabo, Satanás, como seus pastores ensinam, ou se está se tratando de outra coisa. Entende? Então, vamos ler aqui. Malaquias, vamos começar Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Porque os sacerdotes não tinham terras para plantar, eles precisavam ser alimentados. Eles precisavam também, né, daquele dízimo para pagar os diaristas do templo, os trabalhadores do templo. Era pago com alimentos do pomar, da horta, de animais. Usava animais tanto para fazer sacrifício como para se alimentarem também da sobra, porque era 12 tribos, então você imagina, era muito os dízimos, né? Então, a 10ª parte desses dízimos tinha que dar para viúva, órfão, os estrangeiros, os trabalhadores do templo, os necessitados, entende? Então, eles não estavam dando, então estavam roubando a Deus. E Deus está falando, ó, vocês estão me roubando, no dízimo e na oferta. É uma narrativa para os judeus, é uma narrativa para o povo de Israel. Não está se referindo a evangélico nem católico, tá? Preste atenção quando os seus pastores falar, você não está dando dízimo, você está roubando a Deus. Você fala, pastor, não, a palavra não está falando para nós, está falando para os sacerdotes levitas. Não há nenhuma obrigação, não há nenhuma obrigação testamentária para cristão pagar o dízimo. Não existe isso na Bíblia. Jesus não recebeu dízimo, Jesus não pagou dízimo e não ordenou ninguém a pagar dízimo. Ele recebia contribuição voluntária. Dízimo não existe dízimo na tribo de Judá. Vamos lá. Traga o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Põe a minha prova. Traz o dízimo. Respeite o meu mandamento. Põe a minha prova. Né? Diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Faz as coisas corretas conforme eu mandei. Faz as coisas corretas e põe minha prova para ver se eu não sou Deus. Para ver se eu não vou derramar para vocês bênçãos sem medida que não terão onde guardar. Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar tantas bênçãos que vocês não terão onde guardar. Impedirei que as pragas, impedirei que diabo, impedirei que o Satanás, não.
impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos seus campos não perderão seu fruto, diz o Senhor do Exército. Yahweh Tzebaot. Está uma narrativa para quem? Para o povo judeu. Faça as coisas corretas e põe minha prova, para ver se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida, e vou impedir essa praga, esse devorador, de comer suas colheitas. Porque, como eu estava em transgressão, lá no 9 diz que eles estavam em maldição, então Deus mandou essa nuvem de gafanhoto para comer as colheitas deles. Amém? Para eles se conscientizarem do mal que eles estavam praticando. Porque uma vez eles pegando aquilo só para eles, estavam prejudicando os trabalhadores do templo, estavam prejudicando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados. Amém? Então, essa praga aqui, seus pastores falam que é diabo, que é Satanás, mas está falando impedirei que é pragas, não está falando impedirei que Satanás, o diabo. Satanás e diabo é um adjetivo humano. Os hebreus não tinham essa mentalidade de uma criatura espiritual do mal, como é ensinado pelos seus pastores, não. Era um adjetivo humano, um adjetivo para explicar o mal do homem, né? Agora, irmão André, como é que você prova que isso está falando de um gafanhoto? Bom, vamos lá. Vamos lá em Joel 1, 7 e 17. Porque isso que aconteceu em Malaquias não é um caso isolado. Isso já aconteceu outras vezes. Inclusive na época de Joel, que é muito antes de Malaquias. E a gente vai ver o que está escrito aqui. A palavra do Senhor veio a mim, Joel, filho de Petuel. Ouça isso, anciões, escuto todos os habitantes do país Israel. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Conte o que aconteceu aos seus filhos e eles a seus netos. E os seus netos à geração seguinte. Como você diz, irmão André, como você afirma que Malaquias está falando de gafanhoto? Bom, Joel 1, 4 diz o que o gafanhoto, o que o diabo, o que Satanás, não. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto cortador, devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados e chorem, lamento todos vocês, bebedores de vinho. Grite por causa do vinho novo, pois ele foi tirado de seus lábios. Tirado como? O gafanhoto devorou as vinhas todinha, as sementes todinha. Foi o que estava acontecendo lá em Malaquias, por causa da transgressão dos judeus, aqui do povo de Israel. Uma nação invadiu minha terra, poderosa e numerosas, com dentes de leão, com presas de leoa. Aqui também está se referindo aos mesmos gafanhotos, que tem mordedura poderosa para devorar uma lavoura inteira. Entende? Então, aqui em figura de linguagem, diz que eles tinham dente de leão e presas de leões. Arrasou a minha videira e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. Gafanhoto, amados. Gafanhoto. Quem estava roubando o dízimo eram os sacerdotes. O devorador que Deus enviou para juízo daquelas transgressões que estava cometendo era insetos, gafanhotos. Gafanhotos, amém? Não é diabo, não é Satanás, amém? É isso aí, eu sou o irmão André Palhares, sou do Rio de Janeiro. Me sigam aí e visite meu canal no YouTube, canal MDCG André Palhares. Até mais, muito obrigado, graça e paz.